Fala comigo, galera. Bem-vindos de volta ao podcast. Hoje o nosso assunto vai ser sobre segurança, eficácia e eficiência, beleza? Lembrando que se você tiver algum feedback, por favor, manda. É muito importante para mim saber tanto o que eu estou fazendo de bom quanto principalmente o que eu preciso melhorar. Então, se você tiver um feedback, pode mandar. Eu não vou levar pro coração. Se, claro, a sua intenção foi me ajudar, eu vou aceitar sem problema nenhum, tá bom? Se você tiver ideia de podcast também, pode mandar sobre algum assunto que você queira que eu fale sobre, que eu converse, etc. Manda também que eu possa fazer um podcast sobre. Mas é isso, beleza? Espero que vocês estejam gostando também do podcast, tanto formato. Na verdade, o áudio, né? A versão em áudio tá bem padrão, mas principalmente a versão no YouTube. Se você ainda não viu, melhor do dia deles no YouTube. Tá bem massa, porque eu escrevo, né? Ponho as duas telas de eu escrevendo e tal, raciocinando, então tá bem legal. Falando do assunto de hoje, que é segurança, eficácia e eficiência. Normalmente não, né? A segurança, eficácia e eficiência é usada para duas coisas no CrossFit. A primeira é para avaliar o programa de condicionamento físico. Na verdade, acho que isso você pode levar até para a vida, né? Para outras coisas também, para avaliar outras coisas. Mas a primeira, né, uma delas é avaliar um programa de condicionamento físico e o segundo é usado na técnica, né, em relação a movimentos. Então eu vou falar um pouco sobre avaliar um condicionamento físico, o que é cada coisa, e depois eu vou focar mais em relação à técnica de movimentos, que é onde eu particularmente acho muito importante, muito válido. Depois que eu tive essa percepção, consegui identificar isso em relação a movimentos, me ajudou bastante em como dar aula, como melhor dar aula para os meus alunos. Então, falando do condicionamento físico, né, e o que é cada coisa. Eu estou aqui no iPad, deixa eu ver se está gravando. Está gravando? Eu tenho aqui o quadro que é avaliando um programa de condicionamento físico. Esse está até no primeiro e-book de Coaching Education, primeiro e-book de Coaching Education, avaliando um programa de condicionamento físico. Aí tem a segurança, eficácia e eficiência, tem um triângulo e tem os mini triângulos com as cores de cada uma delas. Vamos falar do que é cada coisa. A segurança, como o próprio nome já diz, é se o programa, né, se aquilo que você vai testar, se você vai medir de uma certa forma, mensurar, é seguro. Na CrossFit, a frase que eles usam é quantas pessoas, né, atravessam a linha de chegada. Exemplo, eles dão um exemplo de pull-up. Tô vendendo para vocês uma programação de pull-up, onde ela promete 50 pull-ups. Para eu saber se isso é seguro, eu tenho que saber quantas pessoas depois desse tempo, que seja lá qual for, fizeram isso, quantas dessas pessoas se machucaram ou não. Exemplo, você vai ganhar 50 pull-ups, porém você vai com certeza abrir a mão toda vez que você fazer. Então, claramente a segurança talvez não esteja lá em cima. Lembrando também que uma coisa é interligada à outra, tá? Então, segurança é isso, quantas pessoas atravessam a linha de chegada, quantas pessoas se machucam ou não, se é seguro ou não. As outras duas é a eficácia e a eficiência. Eficácia, como eu lembro, aqui, vou escrever aqui, eu gosto de lembrar como eficaz. Algo que é eficaz é algo que funciona ou não, se não funciona, é eficaz ou não. Então a eficácia, a CrossFit fala, a frase que eles usam é qual o retorno. Eu gosto de falar como funciona ou não funciona. Você vai, exemplo, nessa dos 50 pull-ups, no final do programa você vai ter os 50 pull-ups ou não vai ter os 50 pull-ups. Se você tiver os 50 pull-ups, é eficaz, a eficácia é boa. Se você não tiver, não é eficaz. Eu gosto de lembrar assim. E a última, né, o terceiro ponto é a eficiência, que a CrossFit fala pra gente, que é a taxa de tempo de adaptação. Basicamente, o tempo que demora para você conseguir, no exemplo dos 50 pull-ups. Vamos agora montar o cenário. O programa são de 50 pull-ups em 3 meses. 50 pull-ups em 3 meses. É seguro? Vamos ver. Em 3 meses, talvez desses 3 meses, metade dele você abra a mão. É eficaz? Sim, depois desses 3 meses você vai ter os 50 pull-ups. É eficiente? Sim, nesses 3 meses
você vai conseguir, dentro desses 3 meses eu vou conseguir te entregar isso. Agora, se eu comparar esse, é bom ter comparação por isso. Se eu comparar esse de 3 meses com o de 6 meses, por exemplo, aí sim que a gente consegue ligar bem uma coisa a outra, né? Consegue comparar. Porque isso é basicamente comparação. Se você não tiver coisa para comparar, não vai dar para entender muito bem. Então, os dois casos, vamos ver aqui. Vou até escrever aqui. Deixa eu tirar isso. Isso, vamos escrever aqui. Os dois casos. 50 pull-ups, 50 pull-ups, 3 meses. 3 meses. 50 pull-ups, 6 meses. Aí tem a segurança, eficácia e eficiência. Nos dois programas, no de 3 meses, meio mês, né? E na metade desse tempo você vai machucar a mão, vamos imaginar isso. Então, meio, a mão vai machucar. No de 6 meses, você não vai machucar a mão. A segurança... cadê? Onde é que eu escrevo? Buguei. Então, deixa eu botar aqui. Aqui, deixa eu arrumar aqui, peraí. Segurança, eficácia e eficiência. E aqui, segurança, eficácia e eficiência. Então, beleza. Aqui ele é completamente seguro que nesses 6 meses você não vai machucar a mão. Essa é a promessa. Eficácia, vai funcionar ou não vai funcionar? Qual o retorno que você vai ter? Nesse caso, é os 50 pull-ups. Esse vai ser o retorno. Ou então, exemplo, no de 3 meses você não vai ter 50, vai ter, vamos supor, 40 pull-ups em vez de 50. E aqui você com certeza vai ter os 50 pull-ups. A eficiência. Agora sim é o legal, é a parte legal. A eficiência é qual é mais eficiente? Qual me dá o resultado mais rápido, basicamente? A eficiência do de 3 meses com certeza é melhor do que a de 6 meses. Nesse caso aqui é só uma comparação que você vai fazer, onde você vai julgar, né, basicamente, ou então, no caso, em um consenso, a gente entra no consenso e fala, esse aqui é melhor, apesar de dar segurança não ser 100%, e a eficácia também não ser 100%, eu prefiro esse porque em 3 meses eu vou conseguir 40 pull-ups. Mas se for imaginar um mundo cenário, o melhor cenário, todo mundo, eu acho, imagino, ficaria com o da direita, que são 50 pull-ups em 6 meses, 100% seguro, você não machuca a mão, e vai funcionar, você com certeza tem os 50 pull-ups. Então é basicamente, é ideal, né, vamos falar assim, seria melhor ter uma comparação para você dizer se é eficiente ou não é eficiente, é eficaz ou não, é seguro ou não. Isso avaliando um programa de condicionamento físico, ou nesse caso aqui, avaliando isso é um programa de condicionamento físico. Beleza? Então a segurança, vamos voltar aqui. A segurança. Quantas pessoas atravessam, né, a linha de chegada, se é seguro ou não. A eficácia, qual o retorno que você vai ter. Você vai ter aquilo que foi prometido. E a eficiência é o tempo que demora para você conseguir esse resultado. No exemplo que eu estava dando, os 50 pull-ups. Comumente, segurança, eficácia e eficiência é usada para isso. Agora, vamos entrar na parte que eu particularmente acho muito top. E depois que eu passei a olhar dessa forma, eu julgar o que é melhor ou não de eu usar para o meu aluno, qual opção usar. Vamos falar de progressão, né? Basicamente progressão, educativo, scaling, né? Modificações. Tudo ficou muito melhor, vamos falar assim, tá bom? Antes de qualquer coisa, vamos partir do princípio que eu dou aula em grupo. E eu acho também que a maioria de vocês também deem. E se não der, não tem problema. O que eu quero falar é, tudo que eu falar aqui é pensando em grupo. Tá? A gente vai usar segurança, eficácia e eficiência usada em progressões de movimentos educativos, drills, todas essas coisas. E eu dou aula em grupo, eu não dou personal. E por que tem diferença entre dar uma aula em grupo e aula em personal? Vamos ver.
Deixa eu pegar aqui um exemplo legal que eu particularmente vejo bastante, não uso, eu vou explicar o porquê até aqui de eu não gostar, e não quer dizer que é errado ou não funcione. Eu vou escrever aqui, né? Aqui tá segurança, eficácia e eficiência. Essa é a dica do e-book 2 de Coaching Education, que é um círculo assim, né? Uma coisa leva a outra. Aqui. No Double Under, uma das progressões que usam, educativos que usam, é o Penguin Tap, né? Penguin Tap, que é você pular e bater 2 vezes com a mão na perna. Então vamos supor que a gente está usando essa progressão e como tudo, a comparação é ideal para isso que eu vou explicar. Então tem o Penguin Tap. Vamos comparar a Single Under Alternating, né? Alternado, trocando uma perna depois da outra. Vamos comparar um com o outro. Só que para comparação, eu vou imaginar um cenário que normalmente é o cenário que acontece. Normalmente o motivo de usar em Penguin Tap é para ver se o aluno tem coordenação de bater a mão na perna. Normalmente tem. E se não tiver, essa é a pergunta que eu vou fazer e caso você use, você pode refletir sobre. Se o aluno não tem coordenação, o que você faz com esse aluno? Na aula, tá? Aula em grupo, 10 pessoas. Tem 10 pessoas na aula. Galera, vamos começar a pular corda. Peguem, antes da corda, quero que todo mundo pule e bata 2 vezes a mão na perna. Show. A pergunta que eu tenho é, você está olhando a mão de todo mundo? Você está vendo se todo mundo tem a coordenação ou não de bater a mão na perna? Suponhamos que sim. Você encontrou alguém que não consegue fazer? Vamos porque não consegue fazer. O que você faz com essa pessoa? É uma aula em grupo, tem 10. Eu imagino que você não vai deixar esse aluno de fora. Você vai ter que fazer alguma coisa com ele. E normalmente depois do Penguin Tap você pega a corda. Então, conclusão é, independente do que o aluno faça, ele acertando o tapa na perna 2 vezes ou não, ele vai para a corda. Caso contrário, você pode mandar mensagem que depois eu tento entender e de repente eu até falo de novo sobre esse assunto em algum outro podcast. Mas no final das contas, ele batendo a mão 2 vezes na perna ou não, na progressão do Penguin Tap ele vai para a corda. Até porque se você deixa alguém de fora, se ele não consegue fazer isso, tem alguma coisa bem errada aí, porque é uma aula em grupo. Não é legal você excluir alguém da aula. Show. Então todo mundo vai para a aula. Todo mundo vai para a corda. Voltando aqui. Aí vou continuar esse raciocínio já já. O Penguin Tap, entre o Penguin Tap e o Single Under Alternate... aqui é Alt. Volta. Alternate. Vamos ver a segurança. O Penguin Tap é seguro? É. Single Under também. Funciona? Funciona. Tem gente que fala que funciona, que isso ajuda o aluno a ter coordenação, e eu concordo que sim, pode ser algo usado para ver se o aluno tem coordenação ou não. A mesma coisa aqui, o Single Under alternado. Agora, então, em relação ao movimento, a segurança sempre vai ser show. Na verdade, a gente espera que sim. A segurança normalmente sempre vai ficar de boa. A eficácia, né, o retorno, sim funciona. Você vai conseguir supostamente chegar no objetivo final. Então funciona normalmente a maioria das progressões não, dos educativos, né? Porque o Penguin Tap é um educativo. O Single Under alternado, nesse caso aqui, também é um educativo, tá? Também é um educativo, não é a progressão do Double Under. Então, nesse caso, os dois são educativos. Então, para você julgar o que é melhor ou não para a sua aula em grupo, ou até para o objetivo do seu aluno, qual que vai ajudar ele mais rápido, qual que vai fazer esse aluno chegar no objetivo final mais rápido, vai ser, na maioria das vezes, sempre a eficiência. Qual que vai me ajudar mais? É essa opção aqui, esse educativo ou esse outro educativo aqui. Então, deixa eu apagar aqui,
apaga aqui. Se o que vai me limitar é a eficiência, você tem que ter, de uma certa forma, um julgamento do que vai funcionar mais ou não. Eu já vi pessoa que consegue bater a mão 2 vezes na perna, porém não consegue fazer double under. Assim, pessoas que conseguem bater e conseguem fazer. Já vi pessoas que conseguem bater 3 vezes a mão na perna e não fazem o triple under. E isso pode ser usado até para o quádruplo, se você quiser. Então, como eu vejo pessoas que conseguem fazer, porém isso não tem uma relação direta, a eficiência não é tanto quanto praticar um single under alternado, por exemplo, eu não uso. Sem falar de padrão de movimento também, que o padrão de movimento de um penguin tap é uma rotação interna, basicamente, e o de corda é uma rotação externa. O padrão de movimento do penguin tap é para cima e para baixo, e o da corda é fazer um círculo. Então são padrões de movimentos que não são o mesmo. Então eu não quero meu aluno treinando uma coisa que ele não vai usar durante a corda. Se você usa, não tem problema. Isso pode sim ser uma ferramenta para ajudar o seu aluno. Não problema. A questão aqui é, na aula em grupo, vamos supor que são 2 movimentos, você provavelmente vai ter 10 minutos para cada movimento. Eu tenho que ter certeza que nesses 10 minutos eu estou usando esses 10 minutos da forma mais eficiente para ajudar todos os meus 10 alunos naquela aula. Seja o que já faz, seja o que não faz, seja o que tem coordenação, o que não tem coordenação, o que nunca pulou, o que já pulou. Partindo disso aqui, voltando, todos são seguros, todos são eficazes. A eficiência é aqui, é onde a gente vai basicamente se questionar. É mais eficiente você pular, fazer alguma coisa com a corda do que sem a corda, tá bom? Na aula em grupo, porque você tem que otimizar o seu tempo da melhor forma. E falando de eficiência, do quão rápido o meu aluno consegue chegar, o single under alternado ganha nessa brincadeira. Eu não tive, nunca precisei, eu acho que não lembro, de fazer um penguin tap com algum aluno meu. Porque, por causa daquela correlação. Tem gente que consegue pular e bater, tem gente que consegue pular e bater, porém não se transfere para a corda. E a gente fica bom naquilo que a gente treina. Se você quer ficar bom em alguma coisa, se você quer que seu aluno fique bom em alguma coisa, ele tem que treinar esse movimento e esse padrão de movimento ou algo parecido com ele. Eu já usei rodar as 2 manoplas em uma mão e rodar. Eu tive um aluno assim, rodar de um lado, depois rodar do outro, para depois ele abrir e tentar pular no meio. Foram bem poucos esses casos. Eu lembro de um, para você ter ideia só, que foi no CrossFit Serra. Que ele pulava de um lado, pulava de outro, mas sei lá, na semana seguinte, logo depois já tentei fazer ele pular com uma mão em cada manopla, pulando normal, porque a gente e a pessoa precisa estar praticando com o implemento. Beleza? Então, em relação a pular a corda, é isso. Esse é o motivo de eu não usar o penguin tap. Agora, se você gosta do penguin tap, é uma coisa bem legal que o David Newman, que é o dono, né, da RX Smart Gear, que é aquela corda que eu particularmente sou muito fã, ele pegou como se fosse... Tá vendo esse meu... Aqui, eu tenho aqui. Isso aqui, que é meu negocinho de álcool. Se eu pegar isso aqui, encher de arroz ou alguma bolinha e fazer um movimento de circular do double under, por exemplo, isso sim tem mais transferência talvez do que o penguin tap. Na minha opinião, e foi até o que ele disse também, é um dos motivos de eu super achar isso legal, caso você possa fazer isso para os alunos. Pega um vidrinho assim, encha de arroz, por quê? Porque aqui ele está trabalhando o movimento circular e o barulho do penguin tap, que é bater na perna, a bolinha, o arroz que tiver aqui vai fazer basicamente o mesmo som da corda batendo no chão. Então isso aqui transfere melhor para a corda, mesmo sem ela, do que o penguin tap, que trabalha padrão de movimento que a gente não usa. Rotação interna e a mão para cima e para baixo. A gente usa rotação externa, de uma certa forma, né? Braço para fora e movimento circular no punho. Então esse tipo de coisa, esse tipo de implemento eu acho muito legal caso você goste do penguin tap por estar trabalhando um padrão de movimento bem mais parecido com a corda. Só que a gente acabou de ver aqui, caso você não concorde e quiser conversar, pode me chamar no privado que a gente conversa. A gente acabou de ver aqui no exemplo
que entre o Penguin Tap e o Single Under alternado, o Single Under alternado é mais eficiente. Porque no final das contas, o aluno fazendo o Penguin Tap ou não, ele vai ter que ir para a corda. Então, além dele ter que pular o simples normal, ele vai ter que pular o simples alternado, que trabalha a coordenação, que é uma das 10 habilidades que a gente precisa crucialmente, né, crucial para fazer o Double Under. Esse é o limitante no Double Under, normalmente é a coordenação. Coordenar o punho rodar 2 vezes com um salto. Então, falando de eficiência, tá aqui algo mensurável que você pode medir, o Single Under é melhor, porque trabalha a coordenação melhor ou mais do que o Penguin Tap. Porque o Penguin Tap sim trabalha a coordenação. A única diferença, que é muito, é que ele não tem a corda. E como eu falei, se você nunca fez o Triple Under, eu quero que você pule, bata 3 vezes repetidamente na perna, né? Pula, bate 3 vezes, pega a corda e faz o Triple Under. Se você tiver uma coordenação boa, talvez você consiga, mas eu aposto que não é por causa do Penguin Tap, entendeu? Porque a gente precisa trabalhar a coordenação com o implemento, que nesse caso aqui é a corda. E isso vai para qualquer outro movimento. Deixa eu ver outro. Exemplo, em aula em grupo eu não uso. Eu também não uso em personal, mas é tipo assim, deixa eu, na verdade, antes de entrar nesse exemplo, eu vou falar o porquê que personal não é legal você comparar o que você consegue fazer no personal, 1 para 1, com o que você faz em aula em grupo. Porque no personal é só você e essa pessoa. E normalmente você tem 1 hora completa ali para você poder fazer o que você quiser, testar o que você quiser. Então, de repente, sim, eu usaria talvez o Penguin Tap para ter certeza se a pessoa tem coordenação ou não. Depois eu botaria a corda para ver como é que ela se mexe com a corda. E isso na ginástica, né, que normalmente é o mais comum, você pode usar qualquer educativo, drills, né? Educativo, qualquer coisa que você vê, provavelmente vai dar certo, porque você tem tempo, você pode testar com essa pessoa. O problema é você pegar isso e querer aplicar na aula em grupo, onde tem 10. E provavelmente as 10 não são do mesmo nível. Vai ter cada um de um nível diferente, precisando uma coisa diferente. Esse é o motivo de ser totalmente diferente o que você faz com o personal, tentar aplicar na aula em grupo. Até porque não só são 10 pessoas, em exemplo, né? Precisando de coisas diferentes, você também não tem 1 hora, você tem 10, 15 minutos, talvez 20, dependendo do treino do dia. Se for corrida e pull-up, putz, aí você aquece a corrida um pouco, arruma a corrida, a mecânica da corrida, investe 20 minutos, 25 minutos no pull-up. Aí sim você pode fazer, tentar coisa diferente, botar uma coisa legal para os alunos. Enfim, você pode brincar, né? Vamos falar assim, testar várias coisas. Caso não seja um exemplo tipo esse, onde você tenha um movimento que você não precisa, ou escolha não investir tanto tempo, e no outro você queira investir mais, você provavelmente vai ter 10, 15 minutos no máximo para falar, para ensinar o pull-up, aquecer o pull-up, entendeu? Para as 10 pessoas diferentes e tentar ajudar as 10. Então a diferença é essa. O que você faz em personal com uma pessoa, você tentar pegar isso e colocar na aula em grupo é bem complicado, tá? Por esse motivo. Deixa eu beber água aqui, café não está me ajudando. Vamos agora pegar um exemplo de butterfly pull-up, que eu acho bem legal o tanto de coisa que tem para trabalhar ele, a coordenação dele, e é um exemplo maneiro para a gente tentar levar para a aula. Eu particularmente não ensino butterfly pull-up para todos, tem aula o dia inteiro, provavelmente os alunos de 6h30 da noite, que eu vou falar sobre o butterfly, porque 6h30 da noite normalmente é a galera mais experiente, que já fazem o butterfly, ou então estão aprendendo o butterfly. Então normalmente não ensino para todo mundo, porque não pode ser lesivo para o ombro, porque ele é um movimento de ombro, e é isso, é basicamente esse o motivo. Ele pode ser lesivo para o ombro e eu só vou ensinar para quem já sabe fazer pull-up, tem pull-up na força, para a galera mais experiente. Porque o único motivo dele é fazer mais repetição, basicamente massagear o nosso ego
e eu não acho que a gente deva talvez colocar o nosso corpo em risco, né, a gente em risco, mexer na segurança pelo ego. Então, dependendo do aluno, eu não recomendo. Se você tem aluno que tem problema no ombro, eu não recomendaria o butterfly, porque é só pelo ego, não é mais nada, ele não tem transferência para nenhum outro movimento. Já o keeping tem, por exemplo. Porém, vamos a ele porque ele tem vários educativos bem legais, por sinal, que aí dá pra gente ter uma comparação massa aqui. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Eu acho bem que eu tenho... Pera aí, galera. Deixa eu achar aqui que eu acho que eu tenho o Butterfly Pull-Up aqui em GIF. Tenho. Eu tenho Butterfly Pull-Up. Beleza. Então eu vou botar aqui. Show. O Butterfly Pull-Up, vamos falar do movimento em si, apesar desse não ser o objetivo do podcast. O Butterfly Pull-Up é um movimento de ombro. O movimento circular dele começa com o ombro. Não é o quadril, não é a perna. Por isso existe o Strict Butterfly Pull-Up, que você faz ele sem fazer o hollow e o arch, só movendo o ombro. Então, é um movimento de ombro. Sim, você pode usar o quadril, você pode usar a perna para te ajudar, mas o que faz o movimento circular dele é o ombro. Deixa eu ver, não dá para dar zoom. Se vocês olharem aqui, o ombro faz um círculo. Eu vou desenhar esse círculo aqui. O ombro... Deixa eu tirar o fucking GIF Animation Assist. O ombro faz um movimento de círculo. Deixa eu tirar aqui. Acho que eu consigo... deixa eu ver. Primeiro. Não. Esquece. Aqui. O ombro faz um movimento circular mais ou menos assim. Vamos imaginar que esse é o movimento do ombro. Ele é um movimento circular. Então a progressão do Butterfly Pull-Up é simplesmente você começar com círculos pequenos. Você faz o círculo menor, dominou esse círculo, essa amplitude, você aumenta. Isso tudo sem passar o queixo da barra, tá? Só para... Você aumenta, aumenta, dominou essa, você aumenta, dominou essa, você aumenta, até chegar na amplitude completa, que é passando o queixo da barra. Então essa é a progressão. Definição de progressão é você pegar um movimento, quebrar ele em partes, e essas partes te levam diretamente ao movimento. Push press, dip segura, dip drive devagar, dip drive rápido, push press. Você pegou o push press, quebrou ele em partes, e essas partes te levam diretamente ao movimento. O butterfly são um círculo grandão. Ele é um círculo grande. A progressão dele é você diminuir esses círculos. Você faz círculo menor, faz círculo menor, aí diminui, e assim vai. Você vai diminuindo o círculo até ficar aqui, ó, só no ombro aqui, ó. Mexe, aí puxa um pouquinho mais, dominou, mexe, aí você vai aumentando. Então essa é a progressão, e toda a progressão foi feita para você fazer ela e ela te levar diretamente ao movimento que você quer fazer, nesse caso aqui o butterfly. Então suponhamos comigo aqui. Deixa eu tirar. Tira. Eu tô numa aula com 10 pessoas, que normalmente acontece às 6h30 da noite. 10, um pouquinho mais talvez. Tem 10 pessoas. Tem gente que já faz, tem gente que tá aprendendo a fazer, tem gente que faz mais ou menos, que talvez já teve aula antes. Então, eu tenho 10 minutos. Falando vamos voltar... Da eficiência, né? Que a gente já viu. Where is it? Ok. Falando da eficiência, que é segurança check, eficácia check. Falando da eficiência, o quão rápido eu vou conseguir ajudar esse aluno. Falando da eficiência, o que vai ajudar mais rápido? O que vai fazer meu aluno chegar mais rápido? A progressão, onde são
vários tamanhos de círculos até chegar no pequeno, ou o educativo da caixa, aquele que um pé fica para fora ou até os dois em cima da caixa. Move, bitch. Foi mal, galera. Não quer me ajudar. Beleza, esquece. Então, falando da eficiência, qual que se meu aluno praticar hoje, lembrando que eu só tenho 10, 15 minutos dentro da aula com ele e provavelmente a próxima vez que venha pull-up, né, onde eu consiga praticar o butterfly com ele, seja semana que vem ou daqui a 2 semanas. Se a gente for falar de eficiência, o mais eficiente, que vai ajudar mais rápido, é a progressão. Trabalhar círculos menores. Isso é que vai ser mais eficiente do que a caixa. Por quê? Funciona assim. O que me faz tirar um aluno da progressão e levar ele para o educativo? Porque ele não... Exemplo, nesse da caixa. Ele tem que entender como o corpo tem que passar, hollow, passou, arte, deixa o peito passar para trás, cotovelo vai um pouco para fora, etc. Então tudo isso sim é importante, sim é válido. Então eu tiro um aluno da progressão quando eu vejo que ele precisa alguma coisa, ele específico, precisa trabalhar alguma coisa que no momento da progressão ali ele não está conseguindo fazer. Então eu tiro ele da progressão, vamos supor que a progressão tem 5. Vamos imaginar que a progressão tem 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5 steps. Aqui ele fez, na 2, chegou aqui na 2, ele está com alguma dificuldade, eu levo ele para um educativo. O nome já diz, é educativo, eu vou ensinar, vou educar ele em alguma coisa. Depois que ele fez esse educativo, eu tenho que voltar ele para a progressão 2 e ter certeza que ele está fazendo. Depois que ele fez a 2, ele vai para a 3. Se ele precisar de alguma coisa ou não, você tira da 3, vai no educativo, volta para a progressão 3, fez, passa para 4. Fez, pum, conseguiu o movimento. E essa é a lógica por trás de educativos. Você tira ele da progressão e leva para o educativo. Exemplo do push press. A primeira progressão do push press é dip segura, onde eu tenho que arrumar o tronco do aluno, porque o dip tem que ser totalmente reto. Se o aluno abaixa e vai para frente, tem alguma coisa errada. Então vamos supor que eu tento tudo quanto é dica, não funcionou. Um educativo que eu gosto é todo mundo vai para a parede, costas na parede, bunda na parede, calcanhar na parede, faz o dip, mantendo esses 3 pontos em contato com a parede. Logo, na primeira progressão, teve alguma... Eu tentei, como exemplo, eram 10 pessoas, estava todo mundo errado, isso é o que eu faço normalmente. Todo mundo da aula está errado, eu falo, todo mundo vai para a parede. Pum. Porque aí eu dei uma dica tátil de uma certa forma para ele, ele sentiu como o tronco tem que estar, depois eu peço ele para ir para frente, idealmente, se tudo der certo, nada dá errado, o dip está certo. Entendeu a lógica? Progressão 1, precisou de educativo, levo para o educativo, volto para o educativo. Dip segura, pronto, beleza, todo mundo arrumou. Agora, progressão 2, dip drive devagar. E assim vai. Então, um exemplo, é a mesma coisa do pinguim tap. Se nesse caso aqui eu tenho a progressão, todo movimento tem uma progressão, todos nós, todos vocês, deveríamos saber todas as progressões de todos os movimentos, porque a gente faz crossfit, a gente ensina crossfit, e no crossfit está incluso correr, remar, bike, ginástica, LPO e todas as outras variáveis, movimentos que tem. Então, todos deveríamos saber todas as progressões de todos os movimentos. Logo, ele está na progressão. Se deu alguma coisa errada, eu levo para o educativo e volto para a progressão. Então, no final das contas, eu tenho que voltar para a progressão. E como é uma aula com 10 alunos, ou 15, 20, quanto menos tempo, quanto mais tempo eu investir no que vai ajudar mais ele, melhor. Exemplo, se eu pegar nos 10, 15 minutos que eu tenho de pull-up, pedir para todo mundo botar uma caixa, fazer aquele com os 2 pés e um pé em cima da caixa, independente. Pedir para todo mundo fazer aquilo, sem talvez antes ver se todo mundo precisa, eu posso estar investindo mal o meu tempo. Se eu ficasse na progressão, onde todo mundo, vai lá, roda só o ombro, braço esticado. Agora todo mundo fez de boa, passa para a próxima, puxa um pouquinho mais. Todo mundo acertou essa, puxa mais um pouquinho. Acertou essa, puxa mais um pouquinho. E quem não acerta, exemplo, tá aqui, 1 fez, 2 fez, na 3, a metade da turma parou aí.
enquanto está todo mundo fazendo a progressão 3, quem conseguiu fazer bem, vai para 4. Ah, mas na 4, a metade da metade conseguiu fazer, beleza? Quem sentiu dificuldade nessa, continua nessa. Quem foi de boa, passa para 5, que seria o movimento completo. Movimento completo. Beleza? Então, a parada é a gente usar a eficiência, basicamente, segurança, eficácia e eficiência nas progressões que a gente usa, nos educativos que a gente usa na aula, com os alunos, aula em grupo, é muito importante. Porque, exemplo, se é individual, se eu tenho só uma pessoa para ensinar o butterfly, talvez sim, pô, eu vou usar caixa, eu uso qualquer outra coisa que tem vários, eu acho muito top ter vários. Só que o cuidado que a gente tem que ter é na aula. E de uma coisa é certa, se vocês trabalharem as progressões certas, bem feitas, respeitarem os alunos, né? Respeitarem o progresso, né? A ideia de tá na primeira parte da progressão, fez bem, passa para a segunda, fez bem, passa para a terceira, todo mundo vai fazer o movimento. O problema é que ninguém tem paciência, ou então a gente, coach, deixa passar esse tipo de coisa. Porque é simples, não tem mistério. Se vocês fizerem, se os seus alunos fizerem a progressão de baixo até o final, da primeira à última, como tem que ser, bem feito, todo mundo vai fazer. O que mais tem de pergunta quando eu boto lá no quadro branco é o que eu faço para sair o bar muscle up, o que eu faço para sair o ring muscle up. Eu sem ver, eu sei que não fez a progressão. Porque o problema tá aí. Às vezes a gente, como coach, não sabe a progressão. Se você não sabe a progressão de verdade como tem que ser, você tem que buscar algum lugar para aprender, alguém para te ensinar. Todo coach precisa de um coach. Eu tenho um há mais de 2 anos, sei lá, 2019, desde 2019. Antes de eu começar a dar aula, eu já tinha basicamente meu coach e estava aprendendo. Todo mundo precisa de um coach, todo mundo precisa aprender. Então, se você tem dúvida em alguma coisa, procura alguém para você aprender, porque dessa forma você consegue ensinar melhor, entregar um produto melhor para os seus alunos, consequentemente uma coisa leva a outra. Você vai ser melhor remunerado, vai ser mais reconhecido, vai estar feliz, beleza? Então, se a gente, nós coaches, soubermos das progressões e fizermos as progressões como devem ser, da primeira até a última, eu aposto o quanto vocês quiserem. Vão apostar que seu aluno vai fazer o movimento completo. Seja ele o double under, que esses educativos, single under alternado, joelho alto, pé para trás, cruzar a perna, rodar a corda de um lado para o outro, tudo que é educativo para coordenação ajuda no double under. E o pulo de corda, o double under, é o único que você basicamente precisa, é importante esses exercícios de coordenação que são educativos para fazer o double under, por exemplo. Caso contrário, vai ser bem difícil, porque, exemplo, os outros você não precisa do educativo. Ele pode te ajudar. Se você talvez seguir a progressão, você provavelmente vai conseguir. Agora, o pulo de corda, os educativos são muito importantes, entendeu? A diferença entre pular a corda e os outros movimentos, seja ginástica ou LPO, tá aí. Que na ginástica os educativos são muito, muito importantes. Porque coordenação a gente trabalha pouco, né? A gente precisa de prática para ficar bom em coordenação. E quem pratica coordenação? O que a gente faz, né, na vida antes do CrossFit que praticava a nossa coordenação? Talvez nada. Os nossos alunos, então, talvez 30, 40 anos sedentário, resolveu fazer CrossFit. Então, os educativos são muito importantes para pular corda e talvez são crucial, né? Vamos falar assim. E para os ginásticos, talvez nem tanto. Porque o educativo talvez é para corrigir um vício que o aluno tem. Então, se o aluno tem um vício, um educativo é bom, porque ele se viciou em uma coisa errada, agora eu tenho que, vem aqui para esse educativo para talvez você aprender a fazer extensão de quadril, né? Você usar o seu quadril, você entender a troca de posição, quando o quadril sobe, a perna desce. Então, os educativos, ou você corrige alguma coisa, ou você acrescenta alguma coisa que está faltando no aluno. Porém, normalmente, idealmente, você seguindo a progressão como deveria ser, seus alunos respeitando, você não precisaria de um educativo. Eu raramente uso algum educativo. Tem uns educativos que são bem legais. Eu uso para deixar a aula um pouco mais dinâmica, para ser diferente, para realmente não ser meio chato sempre usar a mesma progressão. Então, para ficar de uma certa forma legal, ou até realmente, como eu vejo que tem
querendo ou não, a maioria dos meus alunos, acho que de vocês, são pessoas que já treinam há um tempo, então chegam com vícios. É legal quando você pega um aluno do zero e você vai meio que ensinando ele como deve ser e você vê a pessoa evoluindo, né? Porque ela não tem vício. Então, quando a galera tem vício, você usar um educativo ou outro que ajuda de repente na extensão de quadril, é super válido até no aquecimento geral, na verdade não, até no aquecimento específico antes de ir para a barra. Só que o importante são as progressões. E isso da eficiência, caso você não concorde comigo em alguma coisa que eu falei, eu estou muito aberto a gente conversar. É só você me mandar mensagem que a gente conversa, eu posso te explicar mais, você pode me convencer que eu falei alguma coisa errada, enfim, não tem problema nenhum. Só que isso de pegar a segurança e eficácia, e principalmente a eficiência, para comparar um movimento do outro, vocês vão ver que a base, o CrossFit é isso. Assim, no estudo pro Level 3, meus mentores falavam muito que você tem que estudar o básico, você tem que esquecer tudo que você aprendeu fora do CrossFit, porque a verdade é essa. A base, o básico vai sempre funcionar. A parada é, você sabe a base? Você sabe o básico? A gente sabe de verdade a base, o básico. Você sabe todas as progressões pro kettlebell clean, como se segura um kettlebell, como você faz um kettlebell snatch, dumbbell, como você ensina pulo de corda, por exemplo. Quais educativos você usa? Você aprendeu alguma coisa nova? Para corrida, por exemplo. Hoje tem strict pull-up. O que você faz quando tem strict pull-up? Qual tipo de progressão você cria? Qual educativo talvez legal você coloque que vá acrescentar alguma coisa para os seus alunos? Então, esse tipo de pergunta é importantíssimo a gente se fazer e usar isso de segurança, eficácia e eficiência, para mim foi tipo assim, caraca, agora eu não preciso adicionar uma coisa nova porque é legal, porque estão fazendo, entendeu? É só você fazer o básico. Eu posso ser chato às vezes com os meus alunos, mas é isso, é porque eu quero que eles sejam melhores do que eu e que consigam fazer o movimento. Eu não preciso ficar fazendo coisa diferente, coisa legal porque fazem, porque tá aparecendo muito. É só você fazer a base. É isso. Eu queria que quando eu tivesse começado o CrossFit, eu tivesse esse tipo de atenção, ou então até de educativos, de progressões que eu, por exemplo, sei hoje para dar para os meus alunos. Porque eu sou da filosofia de macaco vê, macaco faz. Eu vou ver e vou tentar fazer sem progressão nenhuma. Então eu meio que aprendi na raça, assim, vamos falar desse jeito. E tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado ruim. Eu poderia ter evitado algumas lesões, lesão não, algumas dores, poderia ter chegado mais rápido no movimento, enfim. Tudo isso vale a gente parar para pensar na hora que tiver... quando o assunto for ajudar os alunos, né? E é uma aula em grupo. Usem a eficiência, o tempo que vai demorar para o seu aluno conseguir. Eu aposto que na corda o Penguin Tap não vai ajudar tanto quanto pular a corda, trabalhar movimento de coordenação na corda. Eu aposto que talvez a caixa na aula, né, em grupo, onde a gente tem tempo limitado com os alunos, o movimento talvez vá se repetir na semana que vem ou daqui a 2 semanas. Eu tenho que tentar ser o mais eficiente possível, eu tenho que tentar ajudar ele o máximo e eu ajudo ele o máximo me mantendo verdadeiro com as progressões. As progressões, o nome já diz, é uma progressão. Você faz ela, se tudo der certo ou nada der errado, você e os alunos vão conseguir fazer o movimento, beleza? Hoje foi longo, mas é isso, galera. Se você concorda, fala. Se você discorda, principalmente, eu de verdade gosto de conversar. Eu acho que um problema é que todos nós não, porque eu particularmente gosto de conversar, que muita gente tenha não... Exemplo, talvez você discordou com alguma coisa. Por que você não chega para mim, pra gente conversar e fala que discordou? Entendeu? Pra gente entender. Eu gosto de entender o outro lado da moeda. Se você discorda, pode me mandar mensagem sem ressentimentos, mas vem no amor. Aprenda a conversar também, saiba conversar. Pergunte o porquê, porque eu sou muito aberto a conversar. Aí, de repente, eu descubro que eu estou errado ou você descobre que está errado. Então, eu posso te ajudar como você também pode me ajudar, entendeu? Então, é uma via de mão dupla. A maré alta levanta todos os barcos. Juntos sejamos essa maré e todo mundo sobe junto e melhora junto. Eu contribuo com você, você contribui comigo e no final tá tudo bem, beleza? E é isso. Espero que tenham gostado.
Qualquer coisa, pode me chamar em qualquer Instagram, YouTube, qualquer lugar. Tamo juntão, te vejo na próxima.